Final de ano, já virada, início de ano chegando e olha só, muitas pessoas já se preocupam com o quê? As finanças, né? E por isso que hoje nós estamos trazendo por aqui Feliciano Azuaga, ele é o nosso economista e além de ele passar dicas especiais para a gente começar o ano, ou até mesmo, né, Feliciano, resolver aquelas pendências que ficaram do ano, e ele vai trazer também a tecnologia, a experiência e vai compartilhar os momentos, porque ele foi para a China, gente, e de lá eu imagino que é uma grande aula que você pode passar por aqui também, né, Feliciano? Seja bem-vindo. Isso, primeiro, obrigado aí pelo convite. Muitas novidades mesmo, principalmente novidades que impactam o dia a dia das pessoas, né? Sim. Impactam o comércio varejista, impacta as relações entre as pessoas, questão do custo das empresas. Então, tem muita coisa legal que eu acabei vendo nessa missão do Sebrae, Mato Grosso. E a gente vai bater um papo sobre isso. Né? E, Feliciano, por que você foi até lá? Porque o Sebrae Mato Grosso ele faz uma série de missões técnicas, né, missões empresariais ao longo do ano, né, mais de uma dezena de missões, para justamente oferecer oportunidade para os empresários conhecer tendências de mercado, conhecer novas tecnologias, trazer algo que vai contribuir e melhorar com o seu negócio, com a sua operação. E nessa missão específica para a China, era uma missão de Customer Experience, né, de experiência de clientes, de usuários, e tinha uma parte bem focada também em comércio varejista, em varejo, em shopping centers. Então, foi uma missão que eu queria conhecer a China e casou também para conhecer alguns segmentos que me interessavam, segmentos que usam muita tecnologia e o segmento do comércio varejista. Então, por isso que eu acabei indo para o outro lado do mundo, para tentar entender e antecipar algumas mudanças que daqui a algum tempo deve estar chegando aqui no nosso país. E o que mais te chamou a atenção? Me chamou a atenção várias coisas. Primeiro que me chamou a atenção é a questão da infraestrutura das cidades, dos estados que nós visitamos, das zonas especiais. No caso, essa missão ela passou por algumas cidades, né? Hong Kong, Macau, Shenzhen, Guangzhou, Sanya e a cidade de Haikou. E a gente começou a observar assim, as pontes, a infraestrutura, a energia, a conectividade. Então, esse é um ponto que chama atenção. O empresário não tem esse custo adicional porque tudo funciona. E com uma infraestrutura mais adequada, os custos são menores. Então, isso me chamou a atenção. Outra coisa que me chamou a atenção é como que as empresas elas trabalham em parcerias, principalmente no varejo, empresas de segmentos diferenciados, por exemplo, uma empresa de alimentação fazendo parceria com uma empresa de cosméticos, os shopping centers utilizando de museus para agregar valor na sua marca. O caso de um shopping lá em Hong Kong, que é o K11, que usa a marca do Museu de Arte Moderna de Nova York. Então, eles fazem esse tipo de parcerias. Outro aspecto também que para mim foi fantástico foi a integração do sistema. Geralmente, na China, com 2, 3 toques no celular, você faz o pagamento, ou você escolhe o produto, compra, faz o pagamento e já a logística já tá sendo efetuada. Então, o usuário ele tem muita facilidade de adquirir os produtos, de procurar os produtos, e a competição, né? A gente vê muitas marcas chegando, algumas dessas marcas vão chegar no Brasil, principalmente no segmento de automóveis. Também foi muito, muito claro essa antecipação do que vai acontecer no mercado global de automóveis. E outra coisa que me chamou muita atenção também é que o comércio varejista está muito mais avançado do que eu imaginava. Tá? Então, lá a gente consegue observar que a automação já está dentro, a inteligência artificial já está dentro dos negócios e que a gente tem que aprender em algumas coisas para poder melhorar também a qualidade do serviço aqui no Brasil. Então, acho que isso foi, de um aspecto geral, assim, uma das grandes percepções que eu tive lá do outro lado do mundo. Feliciano, relata para a gente como é que foi quando você entrou em uma loja. O que você visualizou? Conta para nós como é que foi até o pagamento de uma compra. Então, coisa assim que me chama a atenção, nas lojas, assim, até no shopping. A gente visitou vários shoppings, vários free trades lá, foi bem interessante. As lojas investem muito em design. Então, os estabelecimentos, o shopping, os centros comerciais, as lojas, o design é um atrativo do produto. Então, o design da loja, o design do shopping, eles entendem que isso agrega valor na experiência de consumo. Então, eu fui num shopping, parecia que você estava dentro de um organismo. Tudo era não simétrico, até os designers do local eram os designers do avatar. Então, isso é um aspecto que eu achei muito interessante. Segundo ponto que eu achei muito interessante, a questão da automação.
Então, eu fiz compra em vários lugares que eu fiz um cadastro na mão. Como você não tem dinheiro na China, dinheiro de papel, todo mundo usa uma carteira digital através de algum dos sistemas, eu cadastrei minha mão. E aí, quando eu ia comprar alguma coisa, você pega um produto, no caso eu peguei uma água, no outro dia eu peguei lá uma salada de frutas, pego aquela salada de frutas, passo no QR Code do pagamento automatizado, mostro minha mão, ele já automaticamente já valida a minha mão como meio de pagamento e está pago, você já sai da loja sem interferência humana, sem ter contato. Eu conheci também em supermercados, onde 70% das vendas de supermercados são feitas pela internet, e aí você vê na loja assim, 70% dos funcionários correndo, montando as cestas que acabaram de chegar online, porque em 30 minutos tem que estar na casa do cliente. Então, eles montam, colocam numa sacola, colocam numa esteira, essa sacolinha vai para um centro de distribuição, já sai numa moto elétrica, em 26 minutos tem que estar na casa do cliente, 4 minutos, 6 minutos dentro do supermercado, e 27 fora. Nós somos uma fábrica, né? O Sebrae deu essa oportunidade de a gente ir numa fábrica de automóveis. Os carros são comprados online. Então, você não vai na concessionária comprar um carro, você pede pela internet, aí o carro entra numa esteira, são vários carros diferentes, de várias marcas diferentes, na mesma esteira, e aí o carro fica pronto e sai para entrega para o cliente. Chega em até, acho que ele falou que o prazo máximo é 14 dias. Então, não tem pátio, não tem estoque, o gerenciamento de ativos é diferente. E essa experiência de usuário, os carros mais modernos, assim, eles vêm com videogame, porque é uma demanda dos jovens, do passageiro, ele não está fazendo nada, ele tem um console dentro do carro. Os outros carros elétricos lá, supercarga de 8 minutos. Então, assim, você começa a ver algumas tendências de negócios e de mercado que vai chegar aqui. Então, assim, a experiência conta muito para o consumo do produto. Então, E, Feliciano, você viu muitas pessoas trabalhando nessas indústrias ou como era? Então, uma coisa também que eu percebi muito, né? A automação, a robótica está muito inclusa em alguns segmentos. Vou dar alguns exemplos. No segmento de hotéis, os cicerones os cicerones que fazem a entrega das toalhas, das encomendas, dos lanches, eram robôs automatizados. Então, chega um cara da entrega de um iFood lá na China, lá, outra empresa, ele entra lá, encosta o celular no robozinho, coloca lá o seu lanche, o seu suco, o robozinho já vai automaticamente, ele vai lá, chama o elevador, sobe, chama a campainha e você recebe o seu lanche. Aí em Hong Kong a gente observou a mesma coisa, só que robôs de limpezas. Eles ficam acompanhando os garçons, o garçom recolhe os pratos, coloca dentro do robô, quando ele enche, ele vai lá e se direciona para a cozinha para levar os materiais. Muitos robôs para limpezas de vidros, de chão, de cortadores de gramas automatizados nos parques, como se fossem mini tratores autônomos. Eu tive a experiência lá também, que foi proporcionada dentro dessa coisa, de andar num carro sem motorista. É uma sensação muito estranha. Eu ia te perguntar, eu vi esse vídeo, como que foi quando você entrou? Porque a gente, um carro que não precisa de motorista, mas você estar dentro de um carro sem motorista, como estranho. Foi essa experiência? É estranho, porque o carro chega, estaciona, você coloca o seu código, acessa o carro, e aí você começa a olhar aquele carro dando seta, aí ele sai, aí você vê só o volante virando. No caso que a gente andou, eu andei num Lexus, que é uma linha premium, acho que da Toyota. E aí o carro ele acelera, e se alguém vem na frente, ele vai desviando, e você vê um sensor na frente, tem uma tela, e você consegue ver todos os carros, todas as pessoas, ele tem uns radares hipersônicos, mais um monte de sensor. Então, tudo que está passando ali, um cachorro, uma pessoa, um carro, a velocidade, ele vai analisando em tempo real e vai reagindo. Até uma hora na minha corrida, entrou uma espécie de uma motinha na frente, ele simplesmente desviou e continuou na mesma velocidade e foi embora. É uma sensação estranha, só que a gente vê que aquele futuro imaginado daqui décadas já é uma coisa rotineira, né? Até a empresa que faz os testes desses carros na China, acho que é a Pony, ela tem mais de 300 carros rodando já, e roda normalmente, como se fosse um Uber, um Urbano Norte, aí que você chama no celular, ele chega ali, manda você colocar o cinto, sai, chegou no seu ponto, ele para, te dá o aviso que você está entregue, aí você desce e o carro vai embora, e você fica assim, parei. E os motoristas, e o que vai acontecer nesse segmento? Então, é muito diferente. Porque aqui no Brasil a gente fala muito de inteligência artificial, quando a gente está discutindo isso, lá você vê isso na entrega do lanche por drone, você vê o carro funcionando, você vê os robôs fazendo isso, você vê o rastreamento na segurança.
os aeroportos, na entrada do portão de embarque, não tem mais a passagem, porque você já está identificado, que eles fazem o reconhecimento facial. Então, a gente vê a tecnologia sendo aplicada no dia a dia das empresas. E agora, algo que me espantou, que vai chegar no Brasil em 2025, é o tal do Streamer Shopper, que são os streamers que fazem vendas para empresas de varejo. Eu fui para uma cidade lá que existem, acho que mais de algumas dezenas de milhares de streamers, que a única função deles é vender produtos. Você tem plataformas gigantescas lá, no caso o TikTok, que lá é o Douyin. Então, é uma plataforma só de vendedores. Então, as pessoas entram num buscador, tipo um Mercado Livre, buscam um produto rapidamente com um scanner e ele vai te levar para o produto, para você já comprar, ou se você quiser assistir um canal ao vivo com alguém explicando sobre o produto, você vai ao vivo, interage, gostou, clicou, comprou. Só que tem milhares de pessoas e o governo chinês concentra eles em uma cidade lá turística, que é uma cidade que vai ter vários incentivos fiscais, para ser a ilha dos streamers. Então, assim, é tudo muito planejado. Essa cidade vai ser a cidade dos streamers, essa cidade aqui é a cidade da tecnologia. As cidades mais modernas, você não vê fiação exposta, a cidade não tem barulho, porque os carros boa parte dos carros já são híbridos ou elétricos. A cidade é extremamente arborizada. E eu achei muito estranho não encontrar lixeira, porque a multa lá é R$4.000 se você jogar lixo no chão. Então, todo mundo carrega o lixo no bolso. Então, essas coisinhas que você vai observando e fala, pô, se aqui está funcionando, talvez a gente poderia incrementar alguma dessas possibilidades, né, na nossa região, no nosso negócio, e antecipar a tendência, porque é isso que eu falo, né? O problema é quando você é atropelado por uma onda e você não se preparou. E é muito focado em jovem. Eu percebi que as grandes redes de varejo, as grandes lojas, são focadas em captar o público jovem. Então, shopping center estão cheios de jovens, porque tem muito entretenimento nesses centros de comércio. Tem campeonato de basquete rolando, tem karaokê, tem locais para interação de jovens. E uma coisa que também é muito diferente lá, que eu encontrei, moda lá é padaria para jovem. Jovem é fascinado por confeitaria e padaria. Até eu fui num shopping de luxo lá, Dani, tinha uma fila quilométrica, gigantesca, do pessoal lá com as bandejas para comprar pão, para comprar doce, para comprar coisas de confeitaria. Aí a nossa guia falou que lá na Ásia, isso é uma moda. Como eles bebem pouco, bebida alcoólica, então, para eles, aquilo ali é o point do fim de semana, ir lá comer pão de ló, comer pão doce, é uma coisa bem interessante, que eu achei muito diferente do que a gente está acostumado aqui. E Feliciano, como é que você avalia, assim, de você chegar no lugar e a gente vê cada vez mais a inteligência artificial tomando conta, né, ocupando espaços de pessoas. O que você pensa sobre isso? Como é que você avalia o mercado atual diante disso? Como é que fica o ser humano diante disso? Olha, que eu percebo que inteligência artificial não tem retorno. Algumas tecnologias elas chegaram e vão ocupar o espaço. O detalhe é se a gente está se preparando para esse processo de transição. O que eu percebi lá é que eles acabam incentivando muito a formação técnica das pessoas, a formação acadêmica. Como há uma disputa muito grande por boas universidades, principalmente em Pequim, os jovens se preparam a vida inteira para tentar entrar numa boa universidade. Então, eles têm capacidade de migrar de setores. Então, se o setor que a pessoa atuava vai ter um grande impacto da IA, e aquele setor vai ter uma redução do número de pessoas, ele consegue migrar para um outro setor. Por exemplo, fui numa fábrica de carro que tinha gente trabalhando. Eu fui na empresa que fabrica o carro, chama Aion, que é uma empresa que está inclusive vindo para o Brasil, a GAC, que é uma estatal chinesa de carros, fabrica umas 6 marcas. Ela tem gente trabalhando na linha de produção. Mas já a empresa Xiaomi, que aqui a gente conhece como celular, mas lá ela faz carro esportivo também, não tem gente trabalhando, só robô. E aí, as pessoas bem qualificadas dessas regiões, elas conseguem migrar. Então, eles não têm tanto um problema. Onde é muito repetitivo o trabalho, eles acabam substituindo por robôs. E as pessoas conseguem migrar porque a formação delas permite fazer isso. O problema é quando você pega no Brasil, onde as pessoas passaram 30 anos fazendo a mesma atividade e, de repente, chega uma inteligência artificial que começa a fazer boa parte daquelas tarefas, a pessoa tem uma dificuldade de fazer um retreinamento para mudar, para fazer uma transição de carreira. E aí, por isso que a gente acaba sofrendo muito mais do que outros países e outras regiões. Os estudos que eu acompanho não são muito bons, não, tá? Eles falam que em determinados setores,
nos Estados Unidos, no Brasil, o uso de tecnologia, ele elimina segmentos inteiros. E a teoria falava que não, isso daí vai migrar. Mas o que os dados de trabalho mostram é que não. Tem área de atividade que, quando acaba e não vai ser criado uma nova área em outro setor. Tá? Porque a demanda por pessoas especializadas é um pouco menor do que aquela mão de obra mais massificada. Aí é uma questão também de como fazer esse processo, como não ser atropelado nesse processo. Então, é uma pergunta que tem uma resposta que vale $1 milhão, que ninguém sabe ao certo como resolver. E é por isso que está tendo uma competição entre China e Estados Unidos de quem avança mais em novas tecnologias de inteligência artificial, porque elas vão dominar vários segmentos industriais do mundo e a gente meio que ficou para trás nessa... A gente virou um consumidor de tecnologia. Usufruindo algumas. É só para dar um exemplo. Eu fui visitar uma empresa, uma empresa de drones humanos autônomos, tá, que carrega pessoas. Eu fui ver um teste. Só essa empresa tem 300 patentes. Eu acho que se pegar boa parte de... Muitas universidades do país não têm 300 patentes registradas. E aí, uma empresa só que todo mundo conhece, que é a BID, ela registra 10 patentes por dia. Ela tem 60 mil doutores trabalhando na empresa para desenvolvimento de baterias. A gente conhece como carro, né? Mas eles têm vários outros nichos. Então, você fala assim, ali está se desenvolvendo tecnologia. A gente vai acabar sendo usuário de tecnologia e não desenvolvedor. E aí, quando você só consome uma tecnologia, você vai sofrer as maiores consequências dessa transição de pessoas sendo realocadas o tempo todo. Feliciano, a máquina, ela vem e ela faz. Mas ela não tem competências igual nós. Por exemplo, emoções. É só o ser humano quem tem uma emoção. Então, e também precisa de alguém para liderar. Você não acha que, assim, a gente conversando aqui, diante de tudo que você viu, algumas características, talvez as pessoas tenham que desenvolver um pouquinho mais, trabalhar um pouquinho mais, para conseguir lidar com tanta tecnologia dentro de um mercado de trabalho. Mas olha que engraçado. O que você acha diante de tudo isso que você viu? Eu acho que você está na linha correta, porque eu vi muita tecnologia, mas na conversa com os nossos consultores, o Sebrae contratou vários consultores para explicar um pouco sobre China, sobre o uso de tecnologia. Sim. E o que eles falaram que não é a tecnologia que faz a diferença lá. É como você usa a tecnologia como uma ferramenta. E até essa questão do varejo, né? Onde você falou, a interação humana é importante, é um segmento econômico de relacionamento. Então, a máquina vai fazer o que a máquina faz bem, que é organizar estoque, que é fazer limpeza, fazer trabalho repetitivo. Mas a interação, a negociação, o atender bem, a pessoa ser prestativa e proativa, a máquina não faz isso tão bem. Então, você acaba ressaltando essas qualidades e as pessoas que têm essas qualidades, que são tão raras hoje em dia, Sim. acabam sendo mais valorizadas. Mas o que eles falam é o seguinte, olha, a tecnologia que a gente tem aqui, vocês têm lá, só que a gente usa de uma forma diferente. A gente tenta fazer a tecnologia ser uma ferramenta que amplia as possibilidades das pessoas, elimina passos que não precisam ter. Facilita muita coisa. Acelera o processo. Acelera o processo. A parte da inteligência artificial, ela vem ajudando nos trabalhos, eu vejo assim, facilitando muito no dia a dia. Mas até fora da IA, que é uma coisa mais avançada, até ela falou assim, olha, internet vocês têm, processamento computacional vocês têm, logística vocês têm, por que não funciona tão bem quanto aqui? Porque o nosso sistema integrou, está fazendo a coisa de uma forma mais racional. Por exemplo, né, fazer compra. Em 3 toques um aplicativo lá, eu faço 3 operações comerciais. Ele falou assim, por que no Brasil você tem que ir? Aí vai o cliente na sua loja, no varejo, ou vai numa rede de varejo no Brasil. Em vez de você estar com as coisas integradas para facilitar a vida, você fala assim, entre no QR Code, aí você entra no QR Code. Aí você entra num site. Aí você tem que baixar um aplicativo. Aí você tem que entrar na loja do Android, da Apple Store, para baixar um aplicativo. Aí você instala o aplicativo, aí você tem que preencher o cadastro, para depois fazer a compra, para depois colocar seus dados da logística, para depois colocar seus dados do cartão, para depois você terminar. Então, assim, ele falou assim, olha, a tecnologia é a mesma. A gente só eliminou toda essa parte de cadastro, eliminou toda essa parte de aplicativo. Diminui o processo. O cara não precisa saber quem que vai entregar. Não precisa colocar o endereço se você tem um GPS, bom.
ou está registrado onde é a sua casa. Você não precisa pagar se o cartão de crédito está integrado naquela plataforma. Não precisa colocar os dados, confirme isso, faça aquilo, coloque o seu nome, coloque o seu endereço de novo do cartão. Então, falou assim, olha, é como você usa a tecnologia. Se você usa a tecnologia como uma ferramenta para melhorar essa relação humana, excelente. Por exemplo, hoje a gente usa os comunicadores para melhorar a comunicação com nossos clientes, com nossos usuários, com os nossos fornecedores. Então, se você usa bem, a tecnologia vem a somar. Se você usa mal a tecnologia, ela vira mais uma dor de cabeça, vira um passo adicional, que principalmente para quem não é familiarizado, ele acaba até desistindo de fazer uma relação contigo, uma relação comercial, uma compra, uma venda, porque aquilo ali só atrapalhou a vida dela. Então, eu acho que é um pouquinho disso, né? A pessoa tem que ter esse feeling de como a tecnologia pode virar uma ferramenta boa. É que nem um celular, eu gosto de dar o exemplo do celular. Você pode usar o celular para aprender as coisas, para fazer negócio, para se comunicar bem, ou pode ficar com o celular o dia inteiro rolando tela. Então, assim, é tecnologia mesma. O que diferencia é como você usa e como aquilo ali vai ressaltar as suas qualidades, como você disse. Empatia não é tecnologia. Relacionamento, comunicação não é tecnologia. Entendeu? Ter carisma não é tecnologia. E isso falta no momento que todo mundo só quer arrumar uma ferramenta de tecnologia. Você já deve ter ido em algum restaurante que deve ter de tudo de tecnologia, sistema bom, tablet na mesa, não sei o quê. Se o garçom te atender mal, você volta lá? Então, a tecnologia, nesse mundo ainda, ela acaba sendo ainda secundária em relação a pecinha que fica entre o tablet e o cliente, né? Então, acho que esse é o principal nesse momento. E assim, hoje a gente também vê a dificuldade dos empresários. Muita gente fala assim, aqui em Sinop, por exemplo, como é difícil de achar alguém para contratar, uma vaga não tem. Então, muitas vezes, aonde o empresário tem a oportunidade de conseguir suprir aquela demanda, ele vai, né? Então, já é um mercado que vem facilitando. Mas também tem aquela outra situação que a gente está falando aqui. Dentro de uma empresa, tem espaço, sim, para uma máquina? Tem. Para um robô? Tem. Né? Ainda mais quando já faltam profissionais. Mas também há um grande espaço para o ser humano. Por quê? Porque tem, talvez, algumas funções que essas habilidades humanas fazem toda a difera. Com certeza. É a gente aprender a lidar com essas duas situações e com a modernidade que está chegando ao mercado de trabalho, não é, Feliciano? Assim, a automação acaba sendo uma saída quando você não consegue contratar pessoas. Isso é claro. Ficou muito claro para mim isso na questão de limpeza, tá? Na questão dos parques públicos, eu vi que tudo era automatizado. As cortadoras de grama, as máquinas que fazem a limpeza, e é muito engraçado porque você vê aquelas máquinas andando e depois elas voltam para a base para se autocarregar. Para carregar as baterias, depois elas saem fazendo o roteiro do que elas têm que fazer. Por exemplo, corte de grama de uns parques gigantescos, umas máquinas autônomas, e elas funcionam bem. Então, você fala assim, puxa, isso aqui, beleza. Agora a gente foi conversar com uma consultora sobre cultura. Não tem como substituir ela. Que eu perguntava assim, por que tem maquiagem desse tipo aqui? Ela me falava, não, porque aqui tem uma questão cultural, disso. Por que o pessoal não bebe? Aí ela falou, não, porque aqui houve um conflito que durou 100 anos devido a um vício que foi o ópio. É um momento que a região aqui se sentiu envergonhada, então as pessoas evitam, e não é bem visto quem tem algum tipo de vício. Aí você começa assim, esses aspectos, não tem como a máquina substituir. Sim. Essa questão de percepção, essa questão de atenção. Ela pode ser uma pessoa que não dava atenção, mas ela estava até fora da atividade dela, que era só tradução, para me explicar coisas que eu tinha dúvida e perguntava. Então, esses aspectos humanos são extremamente demandados. E até uma coisa que eu falei estava conversando com meus amigos, falei, e era caríssimo, porque você não consegue encontrar uma pessoa com esse tipo de soft skill, dessa habilidade comportamental. As máquinas quebrou, você vai trocar, você vai colocar em atividades repetitivas. Agora, uns amigos meus sempre falam assim, da área de tecnologia, a máquina e a automação só vai ressaltar o valor daquelas habilidades que só os humanos têm. Então, até o exemplo que ele dá é dos médicos. A máquina vai auxiliar no diagnóstico, vai auxiliar no barateamento dos exames, mas o contato do paciente, a segurança, a tranquilidade, e às vezes atuar com uma pessoa que está passando por uma enfermidade, é só o médico que vai fazer. Você não vai conversar com o ChatGPT vai te deixar tranquila. Você vai ter que ver aquele médico lá que vai te dar tranquilidade, e isso é o médico que vai fazer.
com um monte de ferramenta, mas esse contato humano vai cada vez mais ter mais valor, porque o mundo, isso vai se tornar um ativo cada vez mais escasso, né? Então, acho que cada empresa no seu segmento vai entender o quanto que dá para ir para um lado ou para o outro, né? Exatamente. Mas é uma alternativa. Até uma coisa que eu percebi lá, que muita gente está indo para a feira de Cantão, que fica em Guangzhou, onde tem a maior feira industrial do mundo. Então, muita gente está indo para essa feira, que até o Sebrae que faz 2 missões por ano, para conhecer equipamentos. Como que tem de equipamento de construção civil? Equipamento para limpeza. Equipamento para funilaria. Então, muita gente está indo para tentar entender o que tem de equipamentos para algumas atividades, e aí, na volta, ele acaba analisando. Vale a pena trazer esse equipamento? Vale a pena focar em outra coisa? Vale a pena focar só na área comercial? Então, eu acho que quanto mais opções o empresário tiver conhecimento para poder montar seu portfólio do que ele vai investir, eu acho que é uma coisa salutar e positiva para os empresários aqui do estado. Feliciano, foi mais ou menos quantas pessoas aqui de Sinop para lá? Olha, essa missão foram... Não, de Sinop só fui eu. Tá. Foram pessoas de Alta Floresta, Primavera do Leste, Cuiabá. No estado. Uma pessoa de Chapecó, convidada não, se convidou para ir na missão de Mato Grosso, né, o Leandro. E mais uma equipe do próprio Sebrae, né? Foi o Fernando, que é um dos diretores do Sebrae, foi mais uns consultores, né? O Fred. Então, assim, foi uma equipe bem legal. E é a primeira vez que o Sebrae que faz uma missão ali para o sul da China. Porque geralmente as missões são em Pequim e Xangai, que Xangai é um porto gigantesco, e Pequim é a capital. E a gente acabou indo para uma região que é muito focada em comércio, que são 2 regiões especiais, que é Hong Kong e Macau. Regiões especiais que é China, mas não é China. Então, a China dá autonomia, mas ela acaba ficando por trás. Foi estratégico ir nesse lugar, então, foi estratégico. Foco comércio. Porque quem quer comercializar para a Ásia, entra por essas portas. Você não consegue entrar direto na China. O mercado da China é muito diferente, é muito competitivo. Então, você vai para Hong Kong, vai para Macau, tem centros de distribuição, tem suporte comercial, tem câmaras comerciais. Até a gente encontrou a Câmara de Comércio lá do Brasil, lá, e o pessoal da embaixada em Hong Kong. Eles falando, aqui você vai ter incentivo fiscal, aqui você vai ter porto, aqui você vai ter um monte de facilidades para entender o mercado na Ásia, e aqui vira uma plataforma de exportação. Às vezes você é um parceiro que ajuda você a alocar os produtos. E o que me deixou assim, me deixa feliz e me deixa triste, né? Antes de viajar, eu fui num evento lá em Cuiabá, e o governador fez uma palestra antes de uma palestra que eu ia fazer sobre geopolítica. E o governador estava voltando dos Emirados Árabes, e ele falando, olha, já fui 11 vezes para a China, e eu fico feliz, porque tem muitas oportunidades naquela região, e fico triste porque a gente vê que a gente fica perdendo a oportunidade uma atrás da outra. E o que eu fiquei triste lá foi na hora de ver a infraestrutura. Porque aqui, por exemplo, a gente tem uma dificuldade de fazer estrada, de fazer uma ferrovia que não tem nada de... Demora para sair, para conseguir fazer. Nada de moderno. E aí eu sobrevoei uma ponte, que é uma ponte sobre o mar de 56 quilômetros, que foi feito ligando Hong Kong a Macau. E o que me deixou assim assustado com a engenharia é na hora que essa ponte ela mergulha sobre o mar. Ela passa quase 7 quilômetros sob o mar. Gente! Para os navios passarem por cima, os Panamax. Aí você fala assim, o pessoal que está fazendo ponte em cima do mar, com um tubo, passa 7 quilômetros debaixo do mar para não atrapalhar os navios. A prova de furacão, numa região que tem furacão de tempos em tempos, e a gente assim, não consegue fazer uma ferrovia, que é terraplanar e colocar ferro, uma estrada de ferro em cima. Aí, cada lugar que você vai lá, você vai andar de trem-bala. Então, você tem 46 mil quilômetros de trem-bala. A gente não tem 1 quilômetro de trem-bala no Brasil. A gente não tem ferrovia, sabe? Então, assim, isso daí que você fala, eu vou competir com esses caras como? Eu não tenho energia, não tenho conectividade, e a nossa logística é muito cara. Porque isso faz ficar caro a logística. Se você não tem logística, o nosso produto para sair daqui e chegar no porto é caro. E aí você mandar do outro lado do mundo, 28 mil quilômetros, a logística vai comendo o preço do seu produto, entendeu? A gente podia estar mandando mais carne, podia estar mandando mais proteína, podia estar mandando mais produto industrializado, só que a logística vai mordendo fora o imposto, né? Tem lugar lá que o imposto é 0. Outros estados o imposto é 11%. Aqui o imposto vai ser 28%, a alíquota o de valor agregado. Deve ter depois umas isenções. Então, assim, fica difícil de competir. Por isso que os produtos são baratos. Sim. Aqui, um carro daqui, que aqui custa 100 mil, o custo de fabricação dele aqui no Brasil é 40.
mas chega a 100 mil na concessionária por causa de tributação. Lá o carro custa 50 mil, ele chega na concessionária por 56. Aí fica barato. Fica barato os carros. Você vê os carros de alto padrão porque eles são baratos. O imposto é 11% no estado que eu estava. Então você começa a falar, pô, por que a gente faz as coisas da forma que não é tão adequada, sabe? E até eu havia comentado com você, assim, o quanto que os brasileiros gostam de estar fazendo essas compras online de produtos que vêm da China, porque também tem um preço que é um preço muito bom, um valor muito bom, mas é uma influência de influência e outra coisa, né? Lá as cidades todas são gigantescas, então assim, qualquer indústria que você monta, a indústria tem escala. Vou dar um exemplo, eu estava em Shenzhen. Shenzhen era uma cidade que era menor que Vera, quando eu nasci em 1980. Tinha 30 mil habitantes. Era uma ilha de pesca. Hoje é uma cidade de 18 milhões de habitantes, onde tem a DJI, tem a BID. Só tem empresa de tecnologia gigantesca, riquíssima, renda per capita maior que a da Itália. 18 milhões. Aí você anda 80 quilômetros, tem uma cidade de 20 milhões. Quer dizer, como se fosse daqui em Sorriso, eu tenho quase 30 milhões de habitantes. Então, qualquer indústria que eu monto aqui, essa indústria vai produzir para muita gente. O estado inteiro tem 3 milhões. Tem muitas indústrias, o que faz a diferença também. Tem muitas indústrias e tem muita gente. É 1 bilhão e 400 milhões. Então, assim, tem escala. Só para dar uma noção, a gente não tem noção dessa... Você começa a dar umas referências. Sim. O Brasil produz 2 milhões e 200 mil carros por ano. 2 milhões,2. A China produz 30 milhões. A China produz em 3 semanas o que o Brasil produz no ano de carro. E eles vão dobrar nos próximos 15 anos. Eles vão chegar a 60 milhões. Então, assim, é surreal quando você começa a olhar os dados. Você fala assim, caramba, não tem, é muita gente. Então, qualquer indústria, qualquer time pequeno lá tem 20 milhões de torcedores. Tá? Porque o time da cidade tem 10 milhões de torcedores. 10 milhões numa cidade é 3 Mato Grosso. Em uma cidadezinha, tá? Que é uma cidade de 20 quilômetros. Então, assim, é muita gente. Hong Kong é prédio de 30, 50 andares, 30, 50 andares, 30, 50 andares. Feliz, porque não tem espaço. Você acha que isso é cultural? Tem Esse desenvolvimento todo? Tem um aspecto cultural. Porque lá consegue, porque aqui não conseguiria. Aí tem um aspecto que a gente tem que chegar nesse ponto também. Tudo é assim. Por que acontece lá? Porque lá não é uma democracia. Ponto. Lá não tem debate. Lá não tem debate. Lá tem governo. O que o governo mandar, ninguém vai discutir. E esse é o ponto ruim. E só que qual que é a vantagem do ponto de vista econômico? Quando o governo determina que aqui vai ter um trem-bala, o trem-bala vai sair. Aqui, se a gente vai fazer uma ferrogrão, vamos pegar um exemplo prático, a gente vai fazer uma ferrogrão. Só para tomada de decisão demora alguns anos, porque tem que entrar a Assembleia, entra o Congresso, muitos anos, por sinal, né? Aí entra o IBAMA, aí entra a Secretaria de Meio Ambiente, aí entra a Secretaria de Logística, aí entra o Ministério, aí vem o Ministério Público, aí fica nesse debate 10 anos, pega Norte e Sul, 40 anos, discutindo para fazer uma ferrovia. Tá? Você pega a duplicação da 163, 30 anos, para fazer um trecho de 250 quilômetros. Lá o pessoal fez 146 mil quilômetros de ferrovia em 20 e poucos anos. 40 mil quilômetros de trem-bala, não é trenzinho, não. É trem que faz 250 km por hora. Por isso, porque lá o governo tem um plano quinquenal de 5 em 5 anos. Eles fazem as metas de desenvolvimento do país e das cidades. As cidades lá têm níveis de classificação, vai de 1 a 4. A 1 é as cidades mais desenvolvidas e a 4 é menos. Então, coloca meta. E aí o prefeito tem que bater as metas que foi definido no plano quinquenal. Então, a meta tem que ter 70% dos carros elétricos na Tier 1. Tem que acabar com ônibus a diesel. Tem que acabar com fiação exposta. Tem que fazer condomínios. Tem que ampliar o número de moradores para mais 1 milhão. Então, tem as metas e não tem discussão. O Partido Comunista Chinês definiu as metas. A sua função, Dani, é uma função de gerente. Você só tem que executar. Ponto. Ninguém vai contestar e as coisas vão porque não tem debate. Entendeu? E Feliciano, como é que foi quando você saiu de lá, voltou ao Brasil, esse choque de realidade? Como os meninos do Sebrae falam, o que a gente vai para uma região dessa, você aprende coisas que pode agregar. A gente não pode pegar e transferir diretamente. Pô, lá é assim, aqui é tudo ruim. Não. Mas você não ficou assim com essa vontade de vir transformar?
tudo, ou não. Você tem isso, mas passa um Como é momento. tão fácil lá, não dá para fazer aqui. Mas passa um momento de assimilar e algumas coisas você fala assim, puxa, isso aqui eu não tinha tocado. Por exemplo, eu estou desenvolvendo uma página e queria fazer um aplicativo. Já falei para o pessoal que trabalha comigo, falei assim, olha, não precisa de aplicativo. O aplicativo não melhora a usabilidade do meu cliente. Ele piora. Se parar para pensar, para que eu vou baixar um aplicativo, fazer ele instalar, fazer mais um cadastro de um aplicativo que ele nem vai usar? Eu posso integrar isso numa página geral. É mais prático. Então, tem coisinhas que é tão óbvio, mas quando você vê funcionando, você fala, puxa, é isso aqui que eu preciso. Pode funcionar assim. Pode funcionar assim. Por exemplo, uma coisa simples. Eu fui numa lanchonete com uma amiga lá, mais o pessoal do Sebrae, e a gente lá conversa, lanchonete, tá? Aí ela comprou um lanche, sabe o que ela ganhou? Ela ganhou um kit de cosmético. Olha! Aí o pessoal falou assim, olha, isso aqui é comum. As empresas se unem para fazer campanhas em conjunto. Aí você fala assim, puxa, então o que isso precisa? É só o empresário ir conversar com outro empresário e fazer a parceria. Aquela relação humana. Né? Ele falou assim, isso aqui não tem nada de tecnologia. Não. Aí você vai em outra empresa lá, que é de joia, você ganha uma meia com um condicionador para os pés. Uma parceria. Aí você vai comprar uma camiseta de esporte, vem com uma marca do MoMA, que é o Museu de Arte Moderna de Nova York, porque naquele shopping o MoMA ele é tipo uma referência. Eu comprei uma camiseta no shopping do MoMA. Aí você fala, pô, isso daí não tem nada de tecnologia, é só uma questão comercial, que eles fizeram uma coisa que pô, isso daí que interessante. Sim. Isso dá para levar para Sinop. Essa questão de relação humana, essa questão de qualidade no atendimento, essa questão, por exemplo, dos estúdios nas lojas. O pessoal já se preparando, porque o TikTok Shop... As lojas, elas têm estúdio assim? Todas as lojas têm estúdios assim. Todas as lojas não. Boa parte das lojas que a gente viu, principalmente em Raico, no CDF, que é um duty free lá, só para chineses comprarem em Raico, tem estúdios. Por quê? Porque a vendedora, no momento que ela não está vendendo, ela entra no sistema lá do Douyin, que é o TikTok, vai na opção de shopper, e ela começa a mostrar os produtos. O sistema reconhece qual o produto, já aparece na tela para a pessoa, aparece os preços, ela interage com os clientes e ela vende o tempo todo. Tem segmentos lá que 70% das lojas, das vendas do varejo, acho que o varejo de vestuário na China é feito por internet. E, Feliciano, é o mundo inteiro comprando deles. O mundo inteiro. A gente foi num parque tecnológico de lojas que chama Cross Border. São lojas que vendem para o exterior. Elas funcionam no horário ocidental. Então, durante o dia é vazio, aí, final da tarde, o pessoal começa a chegar, porque eles trabalham de madrugada, que é o horário da Europa e o horário das Américas. Então, eles entram nos canais de venda e começam a vender. E uma coisa interessante, tá? Não existe TikTok na China, não tem Shopee, não tem Shein, não tem AliExpress. Essas marcas são marcas para o exterior. São o que eles chamam de cross-borders. São o governo chinês estimulando que empresas locais criem marcas exclusivas para o exterior. Então, a gente chega lá assim, qual que é o... Não tem essa marca aqui, não existe. Essa é uma marca de uma empresa chinesa, mas que só vende... As mais conhecidas aqui, né? Só vendem para o exterior. Então, tem a marca local. Nossa, e tem a marca incrível. para venda fora. Por exemplo, o TikTok nosso lá, aquilo lá não existe. Lá é o Douyin, que tem outra finalidade, tá? O nosso aqui é entretenimento. Lá é para conteúdo geral, informação e venda. É diferente. Então, assim, mas tudo com estratégia. No mundo é entretenimento, vamos vender entretenimento. Não sei o que é carro híbrido, vamos vender carro híbrido. Então, eles criam marcas exclusivas só para o exterior. Foram quantos dias que vocês ficaram 2 lá? semanas. 2 semanas. E uma coisa importante, inclusive, para os empresários, os meninos do Sebrae, tá, o Mihael, o Fernando, o Volmir aqui da agência em Sinop, eles devem divulgar um calendário das missões técnicas para o ano que vem. Que legal. Então, tem missão técnica de experiência de usuário, deve ter para Orlando de novo, acho que eles falaram que vai ter novamente a da China em setembro. Tem as possibilidades de ter talvez uma missão dessa para a África e mais uma para a Europa. Tem as missões da Canton Fair, tem as missões de outros segmentos nichados, né, que acho que teve de máquinas, teve da parte agrícola. Então, acho que em janeiro eles vão disponibilizar o calendário e o empresário que tem interesse, eu acho interessante bater um papo com o pessoal do Sebrae aqui em Sinop, em Cuiabá, principalmente aqui em Sinop, né, que nós temos uma agência com o Volmir, e conversar com eles e se programar, porque é uma viagem longa, é uma viagem que tem um custo financeiro um pouco mais elevado, às vezes exige visto
e vacinação, então tem que estar atento com a vacina, principalmente de febre amarela, mas vale a pena o investimento e vale a pena você entender como é que seu segmento está se comportando no mundo e antecipar a mudança. Tá? Por exemplo, uma coisa que eu percebi lá na China que não tinha concessionária e postos de gasolina pouquíssimos, porque os híbridos lá e as compras online estão eliminando alguns elos da cadeia. Se vai chegar aqui com 10 anos, com 20, com 5, depende muito do como que vai funcionar esse mercado. Mas é bom antecipar, né, Dani? Sim. E sabe, Feliciano, é interessante de trazer você aqui falar sobre isso, porque além de ser assim interessante, é legal aos empresários de saber, despertar essa curiosidade também de como ir até lá, enfim, quando que tem, como faz. Isso é interessante à comunidade em geral, ao comércio daqui. Por quê? Se essa comitiva aqui da região foi... é porque, com certeza, muitas coisas vocês viram e serão aplicadas aqui. Né? Talvez não na mesma proporção, mas já se tem vontade de implantar. E a vida é assim, são relações. E para quem é do varejo, eu estou falando de marca, não estou falando de marca chinesa, não. Estou falando das marcas Lancôme, Dior, Cartier, Blueberry. Estou falando de BMW, de Mercedes, de Volkswagen, de Porsche. Eu vi tanto Porsche na minha vida que não como eu vi, e tanta Cartier. Então, são marcas ocidentais que estão lá. Macau, os cassinos de Macau, a cada 100 metros, tem essas marcas de luxo. Tem Cartier, tem Dior, tem Gucci, tem Prada, tem Yves Saint Laurent, a cada 100 metros dentro de um cassino. E aí até o nosso consultor, o Fred, o consultor de varejo, ele falou assim, olha, as marcas de luxo vieram para cá. Porque com a pandemia... esse pessoal quase teve dificuldade financeira na Europa e nos Estados Unidos. Então, eles vieram onde tem grana. E aí, o Sudeste Asiático, a renda é alta. Sim. Então, eles vieram para cá. E essas tendências que você começa a observar lá, as tendências que eles vão fazer também nas Américas, que vão fazer em outros lugares. Então, eles testam ali determinadas tendências de negócio, principalmente essa do shopper. Essa do shopper, para mim, foi uma coisa que eu ficava assim, estúdio. Quando que eu ia imaginar que loja de varejo tem com estúdio? E no meio da loja lá, um estúdio. Até eu estou com os vídeos, vou até deixar disponível aqui na CDL, a nossa guia e o Fred explicando sobre como é que funciona, um vídeo de 7 minutos, e eles mostrando lá, olha aqui, tem aqui o estúdio, está montadinho, bonitinho, tem uma parte do lado, a vendedora sai dali, vem para cá, ela conecta no sistema, então mostrando como é que funciona, e é muito funcional, e é muito vantajoso para a loja, porque não tem ociosidade. A vendedora está ali na loja, não tem cliente, ela só vai no estúdiozinho, conecta e acelera. Feliciano, agora então vamos aproveitar e passar algumas dicas aqui para o pessoal, porque vamos falar da parte de economia, de outras coisas também voltadas aqui ao consumidor no fim de ano, virada de ano. Muita gente recebendo aqui o 13º, né? Que já recebeu, na verdade. O que você orienta? O que fazer com o 13º para começar 2025 bem, já com as finanças? Mas o que orienta depende da sua situação, Dani, e também do seu perfil. Geralmente, esse valor adicional depende do seu perfil. Se você está endividado, tá? Você vai resolver as suas dívidas. Então, eu até recomendo assim, se a pessoa está pendurada no cartão de crédito, cheque especial, onde o juros está 10% ao mês, minha recomendação para quem está nessa situação usa o 13º para sair dessas dívidas caras. Primeiro paga, que tem de dívida, quita as contas. Mas eu estou muito endividado, dá para quitar uma parte só. Vê as dívidas mais caras. Vocês têm cartão de crédito, cheque especial e tem um CDC, geralmente o cheque especial e o cartão, o juros é 10% ao mês. O CDC é 2, 1 e pouco. Então, paga o que é mais caro. Tá? Se livra dessas dívidas. Não, eu estou zerado de dívida, não tenho dívida e estou com uma folguinha aí. Vamos lá. Então, planeja antes e chame alguém da sua família que ajuda você a seguir o planejamento. Não adianta você planejar também, sair na primeira saída na Júlio Campos para gastar, seu planejamento vai embora. Planeja o seguinte, 50% vou comprar presente, vou ajudar na ceia de Natal, e os outros 50% a gente tem que lembrar o seguinte, início do ano tem os gastos adicionais. E bastante, As pessoas esquecem desse detalhe. Então, você pode usar um pouco ali para festar um pouquinho, comemorar também na virada do ano, mas a gente tem que lembrar que a partir de janeiro chega IPVA, IPTU, chega os impostos,
chega o cartão de crédito das compras, as pessoas das férias, principalmente quem vai viajar, né, Dani? E tem principalmente também quem tem criança aí, adolescente, vem a matrícula, vem a compra do material escolar, a compra dos uniformes. Então, quando chega esses gastos adicionais, às vezes a pessoa gastou todo o 13º ali no mês de dezembro, e aí vai entrar janeiro e fevereiro meio que pendurado. Então, a recomendação é: dá uma dividida no seu orçamento, tenta dar uma planejada e guarda uma folga, deixa uma folga para os gastos que sempre aparece gasto em janeiro e fevereiro. Então, a minha recomendação é que está com dívida, elimina as dívidas, está com uma folga, faz um planejamento ali. Se está com dinheiro sobrando, aí é a minha recomendação de investimento. Olha, não, estou com dinheiro sobrando para gastar, já estou com as minhas férias pagas para viajar. Minha recomendação é: quer investir? Tem muitas boas opções de investimento agora, principalmente porque a taxa de juros está altíssima. Eu já vou até perguntar para você sobre isso. Mas primeiro, Feliciano, gostaria que você explicasse, se a gente falasse, vou fazer um balanço das contas. Como fazer esse balanço das contas de 2024 para se planejar melhor para 2025? Como é que faz isso na prática? Então, na prática, a primeira coisa é você se organizar e visualizar como é que está seu orçamento. Recomendação minha: pega uma folha de papel, sulfite, coloca no papel todas as suas dívidas, tá? E coloca do outro lado tudo que você espera ganhar, o que você espera ganhar agora nesse final de ano. As rendas, né? Então, assim, começa a observar. Porque na hora que você coloca no papel os seus principais gastos, o que você tem de dívida. Eu tenho dívida do carro, eu tenho 3 parcelas de uma viagem. Tem aluguel, a casa, eu estou devendo a meu cunhado. Coloca isso, porque você vai perceber o seguinte: tem algumas coisas que você está devendo, ou que você tem um gasto recorrente, que quando você coloca no papel, você visualiza ele. Às vezes você está reclamando lá de uma parcela de uma geladeira, mas você vai perceber que você sai todo final de semana para comer espetinho com a esposa, com o marido, com os filhos, e que aquele gasto lá de espetinho todo final de semana dá 1.200 no mês. Então, quando você visualiza e organiza isso, pode ser num papel, pode ser a pessoa que faz na caderneta, pode ser a pessoa que faz no Excel, quem gosta de mexer no Excel, mas o primeiro passo é visualizar todos os seus passivos e colocar também todas as suas receitas, tudo que você vai receber. Quando você faz isso, você já identifica as chamadas, os chamados vazamentos de renda. E aí você pode começar a se planejar dessa forma. Eliminar esses vazamentos e começa a colocar umas metas. Segundo passo é isso. Coloca meta. Para 2025, quais são as minhas metas? A minha meta é viajar no final do ano, 2025 para 2026. Não, minha meta é trocar de carro. Não, minha meta é fazer um puxadinho aqui na casa. Minha meta é investir na empresa. Quando você coloca a meta e quantifica essa meta, fica mais fácil até para o seu cérebro trabalhar. E para que ele está poupando? Para que ele está fazendo um esforço adicional? Porque às vezes a gente entra na espiral de trabalhar, na correria, e a gente está trabalhando, está recebendo dinheiro e não sabe nem para quê. Então a meta ajuda a você ter uma visualização e facilita até para você assim, não, eu estou me esforçando mais, porque no final do ano eu tenho que cumprir, juntar meus R$5.000 para minhas férias no Rio Grande do Sul. E Feliciano, vamos fazer outra pergunta aqui para você. Porque assim, é um assunto até polêmico, pode gerar briga e confusão em casa, mas eu gostaria que você passasse essa orientação, porque quando tem um sonho, é um sonho em família. Vamos viajar, geralmente tudo em família, né? Qual a melhor forma de dividir as contas em casal? Porque a parte financeira, quando pega, ela pode até destruir um casamento, né? Ou o CNPJ também interferir ali e tudo acaba na família. O detalhe, eu acho que para essa conta do casal, da família, assim, é ter uma regra. Não vou falar que existe uma regra clara, meio a meio, quem ganha mais paga mais, mas a regra tem que ser clara. Tá? O detalhe que as confusões chegam é quando não tem regra. Porque quando não tem regra, você nem pode cobrar a pessoa, e quando houver uma cobrança, aí vai ter essa discussão sobre cada um vai achar que está sendo prejudicado. Então, eu acho que o detalhe principal é você chamar a família inteira, inclusive quem gasta, né? E deixar claro quais são os limites também. Porque às vezes quem tem adolescente, quem tem criança em casa, começa a pedir coisa, quer estudar numa escola mais cara, quer trocar de tênis. Então, eu acho que a família ter uma boa comunicação
facilita evitar problemas. Porque quando tem dinheiro, todo mundo está com dinheiro, está sobrando. Tá tudo bem. Tá tudo bem. O problema é que na hora que dá uma apertada Aí e você começa. precisa realocar o problema para uma das partes, aí a situação acaba desandando. Mas a minha regra não existe uma regra perfeita. Tem casais que quem ganha mais paga mais. Tem casais que é tudo meio a meio. Tem casais onde só tem um provedor, então fica só naquele provedor, ou homem ou mulher. Tem casais Tá. que isso é seu, isso é meu, pronto, cada Perfeito. um, né? Mas Há várias situações. deixar claro. Tem até um ditado que eu não vou lembrar, Dani, como que quando é combinado, não tem problema. Acho que é deixar uma regra clara, combinou, aí você não vai ter problema. Porque tá às claras, ninguém vai poder falar que não foi combinado, que foi pego de surpresa, desavisado. Então, eu acho que é isso que funciona, é uma boa comunicação. Bem, e quando está tudo bem, a pessoa fala assim, não, nós temos dinheiro aqui, vamos investir. Aí, então, ou até mesmo, né, poderia se dizer assim, às vezes não é muito dinheiro, mas o que você orientaria? Como investir com pouco em 2025 e investe como? Investe em quê? Vamos lá. Primeira coisa, primeiro, você define uma meta. Se você começar a poupar dinheiro sem saber para quê, eu até falo isso muito para quem me conhece, sabe? Você vai começar a juntar dinheiro, aí quando você está com 70 anos, você vai descobrir que você está cheio de dinheiro para fazer o quê? Vai para a praia? Só se for para pegar pneumonia, né? Então, assim, tem que ter meta. Meta de curto prazo, meta de médio, meta de longo prazo. Meta de curto prazo, eu vou viajar no meio do ano. Meta de médio prazo, estou juntando dinheiro para mandar minha filha para a faculdade. Meta de longo prazo, quando eu me aposentar, eu quero morar na praia. Então, você tem que ter metas. Senão, você começa a trabalhar por trabalhar. Você entra numa espiral que você vai estar trabalhando para alguém gastar o seu dinheiro lá na frente. Para 2025, o que você orienta como melhores investimentos? Aí, o que eu oriento para o melhores investimentos é o seguinte, poupança é hábito. E hoje, quando o juros está elevadíssimo, aí o juros não para de subir a taxa Selic, a gente está voltando àquela situação de juros de 1% ao mês, que são quase 2 aluguéis. Tá? E aí, minha recomendação hoje você tem muitos títulos de renda fixa, que te paga baseado na taxa Selic, que é o CDI, que está dando quase 1% ao mês e com risco muito baixo. Então, quando você for pensar em investir em 2025, converse com o seu gerente, converse com o seu assessor financeiro e peça para ele te dar uma opção de renda fixa, principalmente se você não quer correr risco, tá? Que hoje deve ser raro encontrar no mundo um país que está dando quase 9% de ganho real, como o Brasil está dando, tá? Você está aumentando seu patrimônio em 8%, 9% ao ano, sem ter risco. Então, isso você não vai encontrar em parte nenhuma do mundo. Tá? Então, bom investimento para 2025 é investir em renda fixa, como investimento financeiro. Sem risco, alta liquidez e um valor de retorno aí de quase 1% ao mês. Agora, qual o melhor fundo? Aí conversa com o seu gerente, conversa com o seu assessor financeiro, que ele vai te dar um portfólio e aí você vai escolher de acordo com a sua capacidade. E, Feliciano, como investir também em ações, já se pensa numa aposentadoria? Olha, hoje eu não recomendaria. Sabe por quê? Porque quando você investe numa ação, você está comprando uma fração de uma empresa. Como o cenário político, econômico é muito turbulento, não é um bom momento para você se arriscar num negócio que a gente não sabe como vai estar daqui 2 meses. Está tendo uma mudança no governo americano, a gente não sabe se vai acontecer uma guerra comercial no mundo. Então, assim, ninguém tem certeza como que vai estar o mundo em fevereiro, março do ano que vem. Se o câmbio vai estar bagunçado, se as exportações que impactam aqui nosso comércio vão estar um pouco travadas. Então, nesse momento, a gente tem que fugir do risco. Então, eu não recomendaria para as pessoas se arriscarem em renda variável e ações está dentro de renda variável. Tá? Espero o cenário ficar um pouco mais, com águas mais tranquilas, para a gente buscar algo que seja mais arriscado. E até falando nesse cenário, que a gente muito escuta em falar inflação. Inflação voltou a subir. E aí, Feliciano, o que fazer para se proteger do aumento dos preços? Buscar investimentos em renda fixa que tenham como indexador inflação. Então, por exemplo, você tem títulos públicos e você tem fundos de investimento que eles te pagam a inflação mais um ganho real. Tem interferência da Selic? Não, aí tem fundos específicos de proteção da inflação. Você chega para o seu assessor financeiro e fala, olha, eu quero me proteger da inflação. Ele vai te oferecer algum investimento que vai ser assim, olha, Dani, eu estou te pagando aqui IPCA, que é a inflação real, mais 6%. Então, se a inflação for para 30, você vai ganhar 30 mais 6. Se ela for para 10, vai ganhar 10
mais 6. Ela te garante uma proteção da inflação. É também renda fixa isso. Então, assim, hoje o mercado financeiro oferece esse tipo de investimento com proteção da inflação. Ou até mesmo fazer algum investimento também? Você orientaria isso? Olha, eu gostaria de... Eu falo que a pessoa que quer fazer algum investimento... Investimento, eu digo, não só físico. em renda. É isso. Olha, investimento físico, se a pessoa ela gosta... Porque eu falei, é muito do perfil das pessoas. Se a pessoa é mais conservadora, ela gosta de ter um patrimônio, e no momento de turbulência, tem muita coisa barata, porque ninguém quer arriscar, então os preços acabam caindo. Então, é uma possibilidade também. E às vezes tem muita oferta, né? Tem muita oferta. Que é o que a gente está vendo aqui em Sinop. É o que a gente está vendo aqui. Em regiões, geralmente, de fronteira agrícola, que, independente do que está acontecendo no mundo, a região vai continuar crescendo, você tem muitas possibilidades de comprar ativos imobiliários. Se você sabe que aquela região, que aquela cidade vai continuar crescendo o comércio, compra uma sala comercial. Está aumentando a demanda por condomínios de alto padrão. Compra ativos em condomínios. Não, está aumentando prédios de classe média. A gente está observando aqui em Sinop acontecendo isso, esse fenômeno, né? Chegando muito a verticalização de apartamentos de 60, 80 metros quadrados. Então, é muito da percepção do investidor, mas depende muito do perfil. Tem gente que quer ter o patrimônio visual, quer ter o ativo ali, o terreno, o imóvel. Então, se você é desse perfil, escolha melhor o mercado que você quer atuar e vá procurar boas oportunidades, porque está cheio de oportunidades de lançamentos aqui na nossa região nesse ano. Falando em oportunidade, quem pensa em abrir a própria empresa, né? Olha, esse ano eu vou abrir minha empresa, vou realizar esse sonho. O empreendedorismo, ele tem muitos desafios, né, Feliciano? Então, como começar a empreender? E quem tem essa vontade de abrir a própria empresa, o que você diria a essas pessoas agora já para 2025? Para 2025, quem quer empreender, e aqui é uma região que os empreendedores sempre se dão muito bem, Sim. É fazer uma boa análise de mercado, fazer uma checagem de viabilidade do produto. Uma coisa muito importante para os empreendimentos é a questão da localização, se vai ser numa avenida, se tem estacionamento, se as pessoas têm facilidade de chegar, custo de aluguel. Então, localização, um bom estudo de mercado para ver se o produto tem aderência e vai ter escala na cidade, porque às vezes a cidade não tem uma escala suficiente para manter aquele empreendimento funcionando. Então, isso é importante, e também ter assessoria e suporte profissional. Aí eu recomendo até o próprio Sebrae Mato Grosso ou outras consultorias para dar esse tipo de auxílio. Onde que eu consigo um consultor? Eu preciso de capacitação para treinamento das colaboradoras, colaboradores. Então, você usar também do que a cidade oferece de infraestrutura, se filiar na CDL, para ter os treinamentos, consultoria técnica, SPC e os produtos da CDL. Contratações, então, né? Que isso facilita, porque você ir sozinho para o embate é árduo, é difícil, é duro, o risco é alto. Então, quando você usa as estruturas de suporte, no caso da CDL, no caso das entidades que existem em Sinop, nas casos das instituições de capacitação, da universidade, para os bolsistas, para os estagiários, isso faz o seu fardo ficar um pouco menos pesado. Então, é importante fazer isso. Bom estudo de viabilidade, tá? Um bom estudo de localização, analisar também a questão do documento, essas questões mais burocráticas. Cada cidade tem as suas exigências. E aí, usar também do suporte que a cidade te oferece, tá? E, Feliciano, agora, já falando em fardo pesado, muitos empresários guerreiros, né, determinados, eles sofreram muito na pandemia, mas continuaram com as suas empresas abertas, só que com o CNPJ muito pesado e comprometido. Então, como esse empresário que já está há anos no mercado, que continua trabalhando, né, que gera emprego, que sobrevive lá da empresa dele, mas que está nessa situação, o que você orienta ele com o CNPJ endividado? Olha, ele, primeiro, né, como eu disse, é a mesma ideia para a pessoa física, Primeiro, ele entender qual que está a estrutura do seu endividamento. Se é tributário, se é comercial, se é com fornecedores. Buscar trocar dívidas caras por dívida mais barata, em taxa de juros. Às vezes ele faz uma securitização, às vezes ele troca a dívida de instituição financeira para pegar um juros mais barato, às vezes ele faz um alongamento da dívida para melhorar o fluxo de caixa, porque às vezes a dívida é uma dívida pesada no mês, que ele pode alongar ela, pegando uma taxa de juros mais barata, então ela alivia o fluxo de caixa, ele vai ter mais fluxo para rodar estoque, para investir em capacitação. Então, identificou a estrutura da dívida,
melhora o perfil dessa dívida. E aí uma coisa que não tem como fugir, né, Dani? É tentar inovar, tentar melhorar processo, tentar melhorar produto para conseguir... a gente tem que lembrar, Sinop recebe quase entre 9 e 10 mil moradores anualmente. Muita gente, às vezes, não se toca que nos últimos 2 anos chegaram 20 mil pessoas na cidade. E essas 20 mil pessoas não conhecem aquela empresa tradicional. Não tem um canal de acesso fácil para aquela empresa tradicional. Então, pensar em estratégia de reciclar o seu usuário, o seu consumidor, o seu cliente. Porque a cidade está mudando de perfil aos poucos. É um perfil de muita gente jovem, muita gente está vindo de outros estados, muita gente está vindo buscar oportunidade de emprego. E você conseguir entrar nesses novos nichos que se comunicam de forma diferente, tem uma outra linguagem, tem outras necessidades de consumo, de atendimento, eu acho que é fundamental para que esse empresário consiga melhorar a sua situação e conseguir continuar crescendo ao longo dos próximos anos e das próximas décadas. Se reinventar. Se reinventar o tempo todo, porque a cidade está se reinventando. E buscar alternativa, talvez, de aumentar o lucro. De aumentar o lucro e de se comunicar. Renegociar essas dívidas que ele tem. Renegociar essas dívidas, e eu acho que o ponto fundamental é a comunicação hoje em dia. É uma dúvida que todo mundo tem, acho que no mundo inteiro, como que eu me comunico com essas gerações novas? Porque as formas de comunicação deles é muito diferente. Então, você achar o canal adequado para chegar nessa geração e dessas pessoas que estão vindo de outras regiões para cá, eu acho que é o grande ponto-chave para você continuar crescendo de forma sustentada nos próximos anos. Feliciano, eu agradeço muito a sua participação aqui. É uma aula quando você vem, né? É um bate-papo legal, a gente para refletir, muitas coisas não tem resposta pronta, né? Às vezes as pessoas querem vender receita de bolo, coisa pronta, e a gente está numa cidade que é uma cidade muito dinâmica, que todo dia oferece desafios. A gente, 3 anos atrás, estava no meio de uma pandemia, que a gente não sabia se está vivo ou não. Então, acho que isso que é legal, o momento de a gente poder parar para pensar, sair daquela rotina e refletir sobre os negócios, sobre a cidade e sobre oportunidades que Sinop oferece demais. Algumas situações, elas são até um incômodo, né? Parar, pensar para resolver, mas muitas vezes são necessárias, já que a gente vem falando aqui de 2025, então precisa realmente parar, planejar, pensar como, vamos resolver isso, vamos fazer assim, assim, assado. E Feliciano, eu aproveito e vou deixar o espaço aqui para suas considerações finais. Eu espero que todo mundo tenha um excelente 2025. 2024 teve muitos desafios, principalmente para o nosso agro. O varejo também está passando por várias transformações aqui, com a chegada de novos competidores, mudança da estrutura física da cidade. Mas 2025 vai continuar oferecendo grandes oportunidades aqui na nossa cidade, e os nossos empreendedores, nossos empresários de Sinop vão continuar construindo a cidade que a gente tem hoje e tornando a cidade de Sinop cada vez uma cidade mais próspera, mais desenvolvida, e que vai continuar atraindo gente do país inteiro aqui para a gente continuar crescendo nas próximas décadas. 2025 há de ser melhor? Se tudo... 2024. Se dependesse só dos empresários, sim. Se depender dos empresários e dos políticos, nem tanto, né? Mas eu acho que os empresários acabam se sobressaindo aqui e acabam atropelando as dificuldades políticas que acabam chegando aqui no nosso estado. Até porque o pessoal aqui é muito otimista, e isso também ajuda, parece que a melhorar e a fluir melhor, não é? O que eu gosto de falar sempre é quem veio para cá na década de 70, onde não tinha nada, e transformou uma região praticamente abandonada nessa cidade, consegue passar por qualquer dificuldade de forma bem tranquila. Feliciano, muito obrigada pelas suas informações. E eu e você temos o nosso próximo podcast aqui na CDL. Vou te esperar e um feliz 2025. Tchau, tchau.